galera, agora que a gente tá falando, inclusive, dessa galera diferenciada, o Alex já falou aqui uma vez, e ele pode até continuar falando aqui, por que os engenheiros são os que mais passam concurso público. Vou perguntar isso para ele agora. E agora vocês aproveitem e coloquem aqui a formação de vocês. Mas é para colocar, gente. Não fica com... Vamos ver quantos engenheiros tem na Eu sou formado em tal aí. coisa. Eu sou formado em biblioteconomia, gestão não sei do que lá, alimentos. A minha chefe é farmacêutica. Farmacêutica? Então, vocês coloquem aqui a formação de vocês. Agora eu vou perguntar para o Alex por que os engenheiros são os caras que mais passam concurso público. Alex, responde para nós aí. Vamos lá. Concurso público mais na área fiscal e tal. Isso, nesse top de linha aí, eu tô dizendo. Beleza, são pessoas que, primeiro, não têm medo de encarar as disciplinas de exatas que afugentam muitas pessoas, principalmente da área fiscal, tá? Segundo, tem engenheiro pra caramba. Pela quantidade, assim como administrador, engenheiro e advogado, tem pra caramba, né? Então, também ganha pela quantidade, né? Uma amostra bem maior. E, agora, outra coisa. A engenharia é um curso que você faz geralmente, né? Somente na universidade pública, você faz em 5 anos, o dia inteiro aula, das várias áreas de conhecimento, coisas até de humanas também aprende ali no meio. E é uma pessoa assim que ela aprende como uma pessoa de exatas. O concurso público, você tem que estudar como uma pessoa de exatas. O que é estudar como uma pessoa de exatas? Lembra lá do que eu falei? O cara ensinou a teoria, vai lá e resolve o exercício, faça questões, o principal objetivo de concurso é fazer questões. Quando você estuda uma faculdade de exatas, e eu fiz, né, faculdade de exatas, é assim, primeiro, muitos professores não eram bons. E a prova descascava a lenha. Então você tinha que aprender sozinho. Você virava autodidata. Se vira. Prova de cálculo, de física, de equações diferenciais, meu amigo, de eletromagnetismo. O cara tinha lá aqueles livros lá do Halliday, do Tipler. Fala, meu amigo, se vira, esquece a aula e se vira que vai cair na prova isso aqui. E era punk a coisa. E outra coisa, como você estudava? Você estudava um pouco de teoria e muita questão. Claro, pessoal, que eu estou generalizando. Toda generalização é burra, mas cada um que vista a carapuça aí que servir, tá? Quando você já faz uma faculdade de humanas ou uma faculdade de biomédica, me acha um livro de humanas ou um livro de direito, não de concurso, tá? Um livro acadêmico ou biomédica que era teoria, questão, no final do capítulo uma pregada de questões. Isso não existe. Você só estudava teoria. Quando que você fazia questões? Você fazia questão no dia da prova. Então, o dia da prova meio que te dava um trauma de resolver questões, porque você se ferrava no dia da prova. Eu tinha isso daí. Então, você sou de humanas, sou de Sim. direito. Então, a sua vida, ou você tinha questões de provas anteriores que alguém arrumava, né? Pô, do semestre passado, eram as únicas questões que você tinha para fazer. Você não tinha um site de questões da faculdade de Direito. Entendeu? Então, você fazia só aquilo ali e a prova era meio que um trauma para você. A faculdade de exatas, não. Você faz uma pregada de questões. Tem lá no final, no capítulo, qualquer um desses livros aí de física, de cálculo de estrutura, do que for, tem uma pregada de questões no final para você resolver, e a aula do professor era questões. Entendeu? Então você fazia por questões. O estudo para concurso é isso. Não é você só fazer questões, aprender por questões. Isso eu não acredito. E tal de estudo reverso, as coisas eu não acredito, não. Mas você tem que aprender a estudar o seguinte: você estuda um pouco da teoria, você estuda a teoria, não queira sair perfeito da teoria para ir fazer questões. Porque o candidato, muitas vezes, de humanas ou de biomédicas, mais uma vez, sei que estou generalizando, não me xinguem, eu sou um exemplo que serve para 90% dos casos. Esse candidato, assim, ele quer estudar teoria, porque ele tem medo de fazer questões e se ferrar. Então, ele quer ir para essas questões e ele só vai sair confiante das questões se ele acertar de 80% para cima. O candidato de exatas, ele está... desculpa a expressão, está cagando e andando para as questões que ele está fazendo depois, se ele está acertando 80 ou 60, porque ele sabe que ele está aprendendo com as questões. Quase tudo na vida, infelizmente, você aprende mais errando do que acertando. Quando você erra uma questão, você não tem que, se achar, que merda, eu estou ferrado, sou burro, não vou passar nunca. Não, é uma oportunidade de você aprender. Então você errou a questão, você vai lá e você vai aprender em cima das questões, desde que você já tenha tido uma base teórica lá do assunto, como eu falei. Estuda um tanto da teoria. Estudou a teoria? Vai para as questões, cara. Não vai estudar de novo a teoria. Pegar a videoaula daquilo que você já estudou o PDF ou o contrário. Pegar um outro material. Assistir a uma outra videoaula. Não. Estudou questões. E o que você errar nas questões, você volta na teoria, você vai preencher aquelas lacunas de conhecimento que estavam te faltando e você vai bem naquilo. Acabou. É assim que você estuda para concurso. Quando eu falei ainda há pouco que faz anos que eu não vejo ninguém passar para um concurso fiscal resolvendo menos de 20 mil questões, é a pessoa que aprendeu a jogar o jogo.
ela teoria, questões e questões pra caramba pra resolver. Anos atrás, antes de muitos livros para concurso, só tinha livro acadêmico para estudar. Aquilo era uma meleca. Hoje em dia, cara, você tem materiais que são cheios de questões para concurso, qualquer matéria, estão lá cheios de questão, faz aquela droga. Você tem site de questões hoje com 2, 3 milhões de questões. Verdade. Caramba, você não vai... Para que você está estudando o terceiro material teórico, ou pela terceira vez o mesmo material teórico, se você abre o site de questões, você tem 100 mil de questões para resolver de condicional, cara. E aprende com as questões. Já tem uma base teórica? Aprenda com as questões. Eu não sei se falaram para esses candidatos que a prova é feita de questões. Não sei se é novidade. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender a fazer questões. E no início, quando você está... É até interessante falar isso. Quando você está estudando um assunto, você se preocupa mais com a qualidade das questões. O que é isso? Você está ali, você estudou direito constitucional, sei lá, direitos sociais. Aí estudou lá direitos sociais, deu uma passada ali na teoria, estudou e tal, vai para as questões. E a tua ideia é o quê? Aprender um tanto com as questões. Preencher as lacunas que ficaram para trás, resolvendo questões. Então não interessa tanto se você fez 50 ou você fez 100. O que interessa é que você fez algumas e aprendeu com aquelas questões. Então importa mais a qualidade que a quantidade. Depois que você estudou a matéria toda, você terminou de estudar direito constitucional. Aqueles 20 PDFs, sei lá, de direito constitucional. Aí interessa mais quantidade que qualidade. É você fazer milhões de questões para você aprender a ser rápido. Na prova você tem que ser rápido de preferência. Claro que o que você errar, você vai lá correr atrás do que você errou. Por que você errou aquela questão. Se você acertou meio na corda bamba, também vai lá ver, preencher aquelas lacunas do seu conhecimento. Mas aí lá no final importa mais quantidade que qualidade. Enquanto você está estudando pela primeira vez um assunto, mais qualidade que quantidade. E você vai aprender muito mais pelas questões ali, pela milésima vez, depois de já ter uma base da teoria, do que ficar estudando a teoria de novo. Tem vários estudos científicos que falam que ficar relendo coisa 2, 3 vezes não tem ganho quase nenhum. O teu ganho é muito maior se você fizer questões sobre aquilo. Às vezes não dá para você fazer questões porque você não terminou ainda o conteúdo. Sei lá, você estudou controle de constitucionalidade ou então Exato. o artigo 5º lá da Constituição, direitos e garantias. Direitos e garantia fundamental. Cara, aqueles troços lá, cara, é gigante. Pô, é um PDF, sei lá, de 100 e tantas páginas. Antigamente é livro, né? Só de controle de constitucionalidade, livro do Vicente Marcelo. Eu estudei 100, 200 páginas, sei lá, só daquilo. Só um livro disso. Um livro só de controle de constitucionalidade. Que não cai na maioria dos concursos. Agradeça quando não cair, porque realmente é a parte complicada de constitucional, né? E aquilo ali, não dá para você ainda fazer questões porque você não estudou ainda o conteúdo inteiro. Mas você tem que fazer alguma forma de estudo ativo, então tentar se explicar. Se você estudou ali 10 páginas de PDF, o capítulo do artigo 5º lá de constitucional tem 100 páginas de teoria. Você estudou as primeiras 20. Não dá para você fazer questões ainda, porque as questões vão pegar coisa das outras 80 páginas, né? Mas, caramba, tenta lembrar de cabeça o que você estudou. Tenta fazer um resumo de cabeça do que você estudou. Um rabisco que seja. Pegar um papel. Deixa eu ver aqui. Pega um papel. Eu recomendo sempre dobrar um papel em 3. Uma folha qualquer de papel. Ou um marcador de livro, que não tenha nada escrito, senão o cérebro fica distraído lendo 1000 vezes o que está escrito. Aquele lado, que geralmente o marcador tem um lado colorido e o outro lado em branco, né? Pega um desse ali, vai e tampa, só o título assim, tal, artigo tal. Caramba, deixa eu ver o que eu lembro desse troço. Aí você está forçando o teu cérebro. É ruim pra caramba. Você vai achar que tua memória é uma merda. Mas, cara, não, todo mundo é igual. Isso aí é igual. Você não vai lembrar de um monte de coisa. Você vai confundir as informações. Você está errando. Você está aprendendo. Você aprende mais errando do que acertando. As pessoas têm que entender isso. Em tudo na vida. Entendeu? Infelizmente. Mas é assim. Então você não tem que ter medo de fazer questões. Sai fazendo questões e aprendendo com elas, cara. Aí você aprendeu a estudar como alguém de exatas. Porque a faculdade de exatas é assim. Aí no final, por que engenheiro passa mais? Primeiro, porque tem um monte. Segundo, porque engenheiro se aventura mais nas carreiras que caem mais exatas, pela facilidade dele. Porque ele vai para uma área, só tem direito. Aí ele vai para uma outra área que tem direito, mas também tem contabilidade, exatas e tal. Ele falou, opa, vou para essa aqui, mas que ganha bem. Outra coisa também, por exemplo, quando você faz... Tem cursos e cursos, né? Quando você entra numa faculdade, por que medicina é o curso mais difícil? Por que computação é um dos mais difíceis? É a mesma coisa de concurso. O que é mais difícil é o que paga mais.
É que quando você se forma, você tem uma perspectiva de ganhar legal. Um engenheiro se ferra lá 5 anos fazendo aquela faculdade o dia inteiro, porque ele tem uma perspectiva de ganhar um salário de 10, 15, 20. Ele não tem a expectativa de outros cursos que, quando tu se forma, tu vai ganhar 2, 3. Às vezes tu não paga o que tu pagou na mensalidade da faculdade. Se for uma mensalidade cara, não é o teu futuro salário. Você vai ter que ficar alguns anos trabalhando para compensar o tempo que você ficou de faculdade. O engenheiro, quando ele está ali na faculdade, ele já está pensando em estágios, não sei o que e tal, ele já está vendo o estágio ali que ganha 3 mil, ganha 5, que daqui a pouco ele já é efetivado, vai ganhar 7, vai ganhar 8. Então ele vai pensar, ele não vai pensar em concurso para ganhar 3, 5. Ele já vai, opa, peraí, deixa eu também sonhar para aquilo que eu estudei, né? Eu quero ganhar 20. Então ele já vai também pensando em concursos maiores. São vários fatores. Agora, independente da formação, como eu falei, quando eu entrei lá na delegacia, meu primeiro delegado era arquiteto, uma amiga minha, que é minha chefe hoje, é farmacêutica, eu trabalhava do lado de um dentista, trabalhei do lado de educador físico, o pessoal formado em educação física, e música, quando eu passei na auditor da Receita, eu tinha um colega que era músico. Entendeu? Você tem de tudo. Tem espaço para tudo, né? Tem espaço para tudo. Não, só para ilustrar isso que você falou da questão da quantidade e qualidade, eu sou do audiovisual, né? Eu tinha um professor que ele falava, citava um exemplo. Ele falou, teve um exemplo clássico de que quantidade supera a qualidade ou chega na qualidade, que falava, eu tive uma turma que eu pedi aquela coisa de você dividir o pessoal, dividir em 2 equipes e falei, vocês vão tirar, vocês têm que tirar a melhor foto. Uma galera. E a outra falou, vocês têm que tirar a maior quantidade de fotos. Aí falou, no final das contas, a galera que tirou a maior quantidade foram as que tiraram as melhores fotos. Tem estudo sobre isso, né? É verdade. Faz muito sentido essa questão da quantidade. Vai aprendendo com as questões, cara. Só aprende fazendo, né? Assim.